2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Tem coisa que Deus vai direcionando, e é interessante como ele confirma, né? Quando o pastor Renato leu o Salmo 1, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar sobre hoje. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos e acompanhassem essa leitura. 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua Palavra, de maneira humilde, com contrição no nosso coração, pedindo ao Senhor para que fale a cada um de nós, que confronte aquilo que precisa ser confrontado, Pai. Que o Senhor possa nos apontar nessa noite o caminho da santidade, o caminho que Te agrada, e que o nosso coração seja confrontado e confortado pela Tua Palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na minha viagem para a Bahia, eu estava até compartilhando com os irmãos antes do início do culto, eu recebi uma notícia que me deixou muito tenso. Minha mãe ela tem problema renal muito sério. Acho que os 2 rins da minha mãe juntos devem funcionar em 30%, 35%. E quando a gente descobriu isso, foi numa fase muito complicada. Eu estava no meio do seminário e meu primo me liga e fala: Neylon, cara, sua mãe não está bem. E minha família é assim, nunca liga para dar notícia, né? Quando liga, geralmente é para dar notícias que não são boas. E eu tive que sair aqui no meio do ano para ir na Bahia ver minha mãe. E a gente descobriu como estava a saúde dela. E começa toda aquela movimentação, né? O que é que a gente vai fazer? A probabilidade de fazer o transplante. E a gente começou a procurar dentro da família quem poderia ser um doador. Eu comecei a fazer os exames aqui em Anápolis. Minha mãe não queria, falou que não queria que a gente doasse rins, não sei o quê. Eu falei: mãe, eu vou fazer, isso aí quem vai determinar não é a senhora. E ela: não, porque se lá na frente você tiver problema renal. Eu falei: não, quem determina quanto tempo eu vivo não é meu rim, não, é Deus. Então, vou começar a fazer aqui e acabou. E minha tia começou a fazer também de lá. Só que foi na época de tanto estresse que apareceram 2 nódulos no meu pescoço. Eu fiquei muito tenso. Já comecei a pensar que era câncer. E aí foi aquela loucura. Então perdi todos os exames que eu tinha feito para começar a fazer outros exames. E a gente ficou numa expectativa muito grande a respeito da minha tia. E a gente descobriu, no final das contas, que a minha tia não era compatível com a minha mãe. Não poderia ser doadora. E a gente começou a orar, os exames foram acontecendo. E o que chama a atenção é que, por mais que exista uma boa vontade na minha tia ter se disponibilizado a doar um rim para minha mãe, a incompatibilidade tornava aquilo impossível. E o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Esse texto, irmãos, fala de incompatibilidade. Só que uma incompatibilidade que ela acaba tendo reflexos na nossa vida muito mais danosos. São incompatibilidades que, quando a gente força esse tipo de junção, de associação, elas trazem um prejuízo muito grande.
O apóstolo Paulo, ele traz a palavra de Deus na cidade de Corinto por volta do ano 55, 56, depois de Cristo. E a cidade de Corinto era uma cidade muito forte economicamente, ficava no sul da Grécia, numa rota comercial muito boa, tudo passava pela cidade de Corinto. Era um lugar onde o comércio exterior era muito forte, comércio internacional, tudo se encontrava em Corinto. Era uma cidade conhecida por isso, o seu poder econômico. Mas Corinto também tinha uma fama, que não era uma fama boa. Corinto era conhecida como uma cidade promíscua. Por conta da religião grega e de outras influências, e de todo o sincretismo religioso daquela cidade, a maioria das suas religiões eram religiões de cunho sexual muito forte, religiões em que a prática da sexualidade desenfreada fazia parte do culto, aqui estava inserido na sociedade. Então, a cidade de Corinto era conhecida como uma cidade de gente depravada, de gente que não tinha freios na sua vida sexual e acabava atraindo muitas pessoas de muitos outros lugares para a cidade de Corinto. Inclusive, naquela época, quando alguém queria dizer que alguém estava vivendo de maneira dissoluta sexualmente, falava: você está parecendo um Corinto, você está parecendo um cidadão de Corinto. Para você ver a marca negativa que essa cidade carregava de imoralidade sexual. Mas o evangelho chega ali, Paulo prega, planta uma igreja, e aquela igreja tem que lidar com muitos problemas de ordem moral. Muitos problemas de ordem que a igreja começava a se deparar com situações em que eles percebiam que a cultura, o pensamento do lugar estava entranhado na vida deles, e aquilo precisava ser combatido. Na igreja de Corinto, tinha um caso escandaloso que a igreja, por conta do seu contexto de imoralidade, tratava de maneira muito normal, que era um rapaz, um jovem, que dormia com a mulher do seu pai, com a madrasta. Isso era um dos problemas da igreja de Corinto, para você ver como isso refletia dentro da igreja, o ambiente daquela cultura. E Paulo tem um desafio aqui muito grande, que é conduzir uma igreja em santidade, mostrar para aquela igreja que não dava para eles tentarem compactuar, não dava para eles tentarem conciliar a proposta do evangelho com a vida que eles levavam. Paulo tenta mostrar o tempo todo: vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vocês precisam viver de maneira diferente. E essa passagem que nós lemos é uma passagem muito clara, que Paulo começa a bater nesse ponto. Vocês precisam tirar toda a associação que vocês têm com o mundo. E a primeira crise que talvez alguns aí já tenham pensado, né, durante essa introdução é: mas será que Deus está dizendo que eu não posso andar com descrente, que eu só tenho que andar com crente? Como é que fica essa mensagem de Paulo, né? Não vos ponhais em julgo desiguais com os incrédulos. Se Jesus comia com pecadores, como é que a gente concilia essas duas coisas, irmãos? Mas o que Paulo está tentando mostrar para a igreja é que existe uma incompatibilidade entre o crente e o descrente, e estas coisas não podem ser desconsideradas. São pontos nos relacionamentos com descrentes, na nossa sociedade, com a família, com pessoas do trabalho, com pessoas do nosso convívio diário, amigos de infância, que não existe nenhum problema você estar com eles. Mas chega um momento em que a incompatibilidade, ela fica muito clara. O que Paulo está tentando mostrar é: vocês precisam ter cuidado com relacionamentos que comprometem o testemunho de vocês, a vida moral de vocês, a espiritualidade de vocês. Vocês precisam ter cuidado. Porque como é que Deus chama a igreja para ser sal e luz do mundo,
E a igreja se torna parecida com o mundo. Então Deus está mostrando aqui através de Paulo, para aquela igreja, que existem coisas que são inegociáveis. Que existem princípios que não dá para a gente colocar de lado e falar, não, isso aqui eu posso deixar de lado para poder administrar as minhas relações sociais, as minhas relações familiares, afetivas. E o que eu queria trazer para vocês, irmãos, nessa noite é: quais são as incompatibilidades entre o crente e o incrédulo? A primeira incompatibilidade, irmãos, é a incompatibilidade no procedimento. É o procedimento, é a primeira incompatibilidade entre o crente e o descrente. Volta no verso 14, por favor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É interessante porque Paulo, o primeiro contraponto que ele faz aqui entre a justiça e a iniquidade. Queridos, a gente começa a ler e estudar a Bíblia e a gente percebe que todas as vezes que a palavra de Deus se refere à justiça, ela está se referindo à vida de conformidade com a lei de Deus. Foi o que a gente leu no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lá no final, ele chama o quê? De justo. Aquele que anda de conformidade com a palavra do Senhor. Então Paulo ele faz esse contraponto entre a justiça e a iniquidade. Ele diz: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A iniquidade é justamente essa natureza pronta para ir contra a palavra de Deus. Ou seja, Paulo está falando sobre procedimento, comportamento, vida moral. E ele fala: tomem cuidado, porque a vida de vocês caminham em sentidos opostos. No sentido moral, no sentido do comportamento, do procedimento. Esse é o primeiro contraponto que Paulo faz. E ele continua e faz o seguinte: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Procedimento também, irmãos. A palavra de Deus sempre que fala sobre a luz, que nós somos a luz do mundo, que Cristo é a luz, que a palavra de Deus ilumina, é trazendo justamente essa revelação do pecado para nós. E o caminho do ímpio, como diz o Salmo 1, é o caminho da falta de arrependimento, porque crente também peca. Mas o ímpio é aquele que não se arrepende, aquele que não se converte, aquele que não se volta para Deus. Ou seja, o seu procedimento é sempre na mesma direção, contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua palavra. Aqueles irmãos se converteram da cidade de Corinto. E, como eu já falei, acho que na última vez eu preguei em 1 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, eu falei um pouco sobre o contexto da igreja naquela cidade tão devassa. Mas o fato é que aqueles irmãos, eles se converteram, eles precisavam romper com tudo aquilo que eles estavam comprometidos anteriormente. E Paulo está dizendo: vocês não podem permanecer fazendo as mesmas coisas. Se vocês não podem permanecer fazendo as mesmas coisas, vocês não podem se comprometer com pessoas que não estão comprometidas com a mesma causa que vocês. Existe uma incompatibilidade nesse relacionamento. E Deus exige isso de nós, irmãos. Essa convicção de quem somos, daquilo que Deus nos chamou. E como é que a gente começa agora a voltar a fazer aquilo que a gente fazia? Do pecado do qual Deus nos arrancou. O equilíbrio da vida cristã é um negócio muito interessante de ser observado. Existem pessoas que, quando se convertem, são radicais ao extremo. Sai quebrando CD, sai quebrando tudo quanto é coisa que faça referência à sua vida passada. Né? Para de falar com os amigos, não quer andar com mais ninguém.
E eu entendo, e eu acho até bom começar assim, irmãos, porque com o passar do tempo começa a dar equilíbrio. O que eu tenho dificuldade é aquelas pessoas que se convertem, você não vê muita mudança, você não vê muita atitude de transformações visíveis, que o Evangelho traz transformações visíveis. Os nossos procedimentos mudam, a nossa forma de conversar muda, os nossos pensamentos são alterados. E o nosso procedimento, irmãos, é justamente o resultado de uma mudança feita pelo Espírito Santo de Deus em nós. A gente começa a pensar diferente, por isso a gente age diferente. O nosso procedimento é diferente. Queridos, não dá. Essa incompatibilidade, ela se encontra em todos os lugares. No mundo animal, cachorro anda com cachorro, porco anda com porco, cavalo anda com cavalo. Aí eu falo, não, lá na roça do meu tio tem um gato que é amigo do boi. Podem ser até amigos, mas eles não são compatíveis. Na hora que o gato resolver subir no telhado da casa, o boi vai ter que ficar embaixo olhando. Eles não vão acompanhar, não vão poder andar juntos. Então, irmãos, um crente com descrente, chega um momento que não tem como andar junto, não tem como conciliar esse relacionamento. E o problema que Paulo está trazendo é justamente isso. Quando a gente detecta que naquele momento existe uma incompatibilidade, que a gente não pode seguir à frente e a gente renega a palavra de Deus e prioriza os nossos relacionamentos. O nosso procedimento se torna comprometido, porque a gente não soube dar uma pausa, falar até aqui deu, sou seu amigo até aqui, mas daqui para frente não dá. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês são incompatíveis no procedimento. Um está no caminho da justiça, o caminho em que busca agradar a Deus, o caminho da luz, o caminho onde a palavra de Deus se revela e eu entendo que eu preciso seguir por aqui. Não dá para ter sociedade e comunhão. Chega um momento que cada um precisa seguir seu caminho. Amém? Segunda incompatibilidade que Paulo traz é mostrar que o crente e o incrédulo, eles são incompatíveis na submissão. Verso 15. Paulo continua e diz: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Paulo continua fazendo esse jogo de palavras. Paulo agora ele faz o seguinte: ele faz um contraponto entre Cristo e o maligno, que são dois representantes de dois poderes. Cristo, o representante do reino da luz, o Filho de Deus, e Satanás, o maligno, aquele que é contra Deus. E embaixo ele fala sobre os súditos dessas forças, desses poderes, o crente e o incrédulo. Paulo está dizendo, existem dois senhores e existem dois servos, ou seja, Paulo começa a tratar aqui de submissão. Paulo fala da incompatibilidade no procedimento, mas ele aborda aqui agora a incompatibilidade na submissão entre esses dois grupos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele foi muito claro, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. A tentativa nossa de conciliar o nosso serviço a dois senhores já compromete a relação de um com o outro. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles andam na luz, porque eles são submissos a Cristo. Eles são submissos à palavra de Deus. E nesses relacionamentos, irmãos, acontece muito isso. A submissão de cada um fica muito evidente. É interessante porque o incrédulo, ele é um submisso devoto do seu Senhor. Ele não desagrada o seu Senhor. O problema é, e nós, que somos crentes? Será que nós temos a mesma submissão para com o nosso Senhor?
termo que ele usa aqui, irmãos, é harmonia. Olha o verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Paulo está usando aqui uma linguagem musical. E quem é músico entende, né? Existem as notas separadas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A junção de 3 ou mais notas executadas simultaneamente forma os acordes. E vários acordes juntos formam uma harmonia. Então, quando você vê um músico falando assim, nossa, que harmonia bonita, ele está se referindo à sequência de acordes que são executados. Que música bonita, que harmonia bonita, ou que harmonia simples, que harmonia complexa. Porque existe ali todo um direcionamento para que se construa algo belo e harmonioso, algo que soe bem aos ouvidos. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, Satanás e Cristo não tocam na mesma banda. Eles não estão no mesmo conjunto. Que harmonia pode haver, irmãos, entre alguém que serve a Deus e alguém que é contra o reino de Deus, mesmo sem saber disso. Chegou em uma hora, irmãos, que essa incompatibilidade vai ficar muito clara. E a gente revela a quem a gente pertence com base na nossa submissão. O meu dono é aquele para o qual eu me curvo, diante do qual eu me curvo. O meu dono é aquele diante do qual eu digo, sim, Senhor. Eu queria ir por aqui, mas o Senhor está dizendo que é por aqui, então, ok, é por aqui. É a submissão. Tamires tem um cachorro, a gente não levou para o apartamento, depois casou, né? Está com a Lourdes. Cook, é um Shih Tzu, né? É, isso. Gente, é engraçado, porque quando eu cheguei, aí fala, o cachorro é de quem? Não, Tamires é o cachorro. Só que com o tempo eu fui percebendo que o cachorro não obedecia o seu Randolfo, o pai da Tamires, não obedecia o Tiago e não obedecia a Tamires. O seu Randolfo falava, sai da cozinha, Cook. Saía, só fazia enrolar, sabe? Cachorro é sem vergonha, né, gente? Dava aquela volta e voltava, estava debaixo da mesa. Tamires falava, sai, Cook. Até hoje é assim. Eu não ganhei moral ainda com ele. Brinco, aliso e tudo, mas ele não me obedece. Mas quando o Lourdes fala, a gente percebe que a submissão é diferente. Na cabeça do Cook, o dono dele não é Tamires, é a Lourdes. É a ela que ele obedece. Quem nós temos obedecido? A quem você é submisso? E como eu falei, irmãos, Paulo não está dizendo que você não pode ter sociedade, embora isso aqui envolva isso. Fazer sociedade com alguém que não é crente. Às vezes é melhor você fazer sociedade com alguém que não é crente, porque tem caráter e é sério, do que com certos crentes que tem por aí. Mas o que Paulo está dizendo é que, naquele contexto, existiam sociedades que implicavam diretamente no envolvimento do crente com a vida pagã da cidade de Corinto. E Paulo está dizendo, como é que você vai fazer sociedade com um camarada que constantemente vai dar festas, que tem o padroeiro da sua empresa, que ele faz culto para esse padroeiro, que ele promove festas regada a orgia sexual. Está dizendo, não tem como, vocês precisam quebrar isso. Então, pastor, mas eu não posso fazer sociedade com meu irmão? A pergunta é, faça o que Paulo está dizendo, essa sociedade vai colocar em risco o teu caráter, o teu relacionamento com Deus, o teu testemunho? Se vai colocar, não faça. Essa é a preocupação de Paulo. Porque talvez você esteja aí quebrado financeiramente, sem saber o que vai fazer. Aí chega aquele seu primo. Você conhece muito bem. Fala, rapaz, e o primo tem dinheiro, vamos montar um negócio junto? Aí você fala, rapaz, esse negócio é de Deus. Eu não tenho dinheiro para começar esse negócio, esse projeto. Esse primo meu chegou, gosta de mim, vai entrar aqui e vai ser sucesso. Só que aí você começa a lembrar quem é esse seu primo. É um camarada enrolado, que compra, não paga, dá calote nos outros, que você sabe que aquilo vai te prejudicar,
Mas como a vantagem financeira é atrativa, a gente não se submete ao que a palavra de Deus diz. Esse é o problema. É quando a gente começa a perceber que a gente está comprometido com uma série de relacionamentos que tem destruído o nosso testemunho, que tem destruído o nosso caráter, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Queridos, não tem problema nenhum você manter as suas amizades depois que você converteu, mas eu digo, tem amigo que não vale a pena permanecer. Existem amizades que não dão, irmãos, para a gente manter. É aquele tipo de amizade de amigos que a gente se encontra no sábado, passa a tarde toda juntos, e depois que você vai embora, você vai com a sensação de que você pecou a tarde toda. Já aconteceu isso com você? Tinha amigos meus que eu passava o dia com eles, e depois chegava em casa, gente, a minha consciência estava pesada, por causa das conversas que nós tivemos, pelas coisas que nós demos risada, por tudo aquilo que envolveu estar perto deles. E chegou um momento que eu falei, não dá. Se tiver aniversário, eu vou lá, dou um abraço, dou um presente, fico ali uns 2 minutos, faço a sala e vou embora para casa, porque não dá para ficar. Depois da meia-noite a coisa é tensa. Então Paulo está dizendo que nós somos incompatíveis com os incrédulos no nosso procedimento e na nossa submissão. E em terceiro e último lugar, qual é a terceira incompatibilidade que Paulo vai mostrar aqui para a igreja? É a incompatibilidade no propósito, a partir do verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O contraponto agora que Paulo faz aqui, irmãos, entre o santuário e os ídolos. Por que é que essa incompatibilidade diz respeito a propósito? Porque o santuário de Deus foi dedicado para o culto a Deus. E os ídolos se encontram nos santuários em que são dedicados às suas divindades. E a gente entende que a igreja de Deus hoje é o santuário do Senhor. Deus habita no meio da sua igreja. Deus habita em cada crente, ou seja, existe um propósito para que Deus habite em nós. Para que Deus faça da igreja a sua morada. Existe um propósito nisso. E qual é o propósito? A gente deve, irmãos, desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês vivem em propósitos distintos. O crente deve viver para conhecer a Deus e glorificá-lo. O crente deve viver para conhecer a Deus cada dia mais e fazer com que sua vida glorifique ao Senhor, com seu testemunho, com seu caráter, com seus pensamentos, com seu projeto, com a maneira como ele administra sua casa, como ele lida com sua família, com seus negócios. Tudo isso deve apontar para a verdade de que nós servimos a um Deus santo. Nós vivemos para um Deus santo, um Deus santo. E existem relacionamentos que nos fazem perder completamente esse propósito. Existem relacionamentos que são incompatíveis com isso. E o que é interessante, irmãos, é porque no verso 14, olha o que Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual. Ou seja, são escolhas nossas, gente que se põe nesse julgo desigual. E o que é que essa palavra julgo explica alguma coisa desse texto? Sim. Julgo, né, quem é do interior aí, ou trabalhou com animal, é aquele instrumento que você põe 2 animais, né, geralmente é de madeira, para que eles possam trabalhar juntos. Então, para que
exista o serviço, para que exista submissão, você precisa se submeter ao jugo. E Jesus fala isso, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu quero ser o dono de vocês. Parece que Jesus está chamando a gente de cavalo, de animal. Não, ele está dizendo, eu quero ser o dono de vocês, porque eu pertenço àquele que tem o seu jugo sobre mim. E no Deuteronômio 22, 10, havia uma lei para o povo de Deus, que o povo não poderia colocar um boi e um jumento para trabalharem juntos, botarem os animais distintos, né, biologicamente, o tamanho e tudo, para trabalharem juntos. Talvez porque o jumento ele era um animal impuro, no sentido, não era um animal permitido para comer, ou por causa da discrepância entre os dois animais. Um anda mais rápido, o outro anda mais lento. E ele está falando sobre isso. Existem relacionamentos, irmãos, que não tem como a gente evitar. Sabe, aquela mesa, aquele ambiente de trabalho que você senta no seu computador e você tem que botar um fone no seu ouvido. Porque você está cercado de gente que você não escolheu estar ali. Pessoas com conversas tóxicas. Então, você não se colocou debaixo desse jugo. Não pode nem se chamar isso de um relacionamento. Porque o que Paulo está dizendo aqui é uma coisa que envolve, sabe, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos afetos nessas relações. Então ele fala, não vos coloqueis debaixo desses julgos. Ou seja, não se coloquem em relacionamentos que vão comprometer a vida de vocês. Porque existe um propósito para vocês. Vocês devem viver para a minha glória. Vocês devem viver em função da minha vontade. E é interessante, sabe o que, irmãos? Às vezes, no interior da Bahia, quando era moleque, eu ia para a feira e eu via isso. Os animais puxando uma carroça carregada de coisa que os feirantes levavam, né, para a feira. E eu percebia que muitas vezes, porque o dono às vezes era pobre, ele não tinha dois animais compatíveis no tamanho. Às vezes eram dois burros, mas um era maior do que o outro. E a coisa mais feia que eu via naquilo era porque o jugo no animal que era mais baixo feria, ficava na carne viva. Porque a falta de compatibilidade trazia prejuízo para um dos dois. Irmãos, e quando um crente tenta viver de forma compatível com pessoas que são incrédulas, em determinados relacionamentos, o prejuízo vai todo para o cristão. Ele é quem fica com o pescoço na carne viva. Ele é quem sai perdendo. Interessante que Paulo, ele traz aqui, a gente pode aplicar isso em vários pontos. E um dos pontos que muitas vezes, irmãos, a gente negligencia dentro da igreja é a questão do que a gente chama, né, namoro misto, do crente com descrente. Irmãos, isso é julgo desigual. E o prejuízo disso é terrível. Quando você ignora a palavra de Deus, que estabelece princípios para que você escolha alguém para casar, e a gente ignora isso. Certa vez uma pessoa, muito amiga minha, ela tinha um namoro muito conturbado com um camarada, e eu falava direto, termina com esse cara, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo com esse cara? Você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Esse cara começa a beber na sexta, aparece na segunda, você nem vê seu namorado no final de semana. Eu falei, pelo amor, o que é que você está fazendo com a sua vida? Não, mas eu estou orando por ele, tenho fé que Deus vai mudar. Um dia ela chegou com a aliança de noivado. Ela ficou até chateada comigo, porque eu falei, você fez a pior besteira da sua vida. Não estou feliz com o seu noivado. Ela, ele quer isso, não sei o quê, eu tenho botado ele diante de Deus. Eu falei, pois é, mas ele não está ainda. Isso, irmãos, há mais de 10 anos atrás. Essa semana, mandei mensagem para essa pessoa, perguntei como é que está o casamento. Falou, Neilo, não tenho casamento. Eu sou uma pessoa ferida, não existe mais amor. Por quê, irmãos? O julgo desigual foi ignorado.
Isso é muito sério. A gente não sabe o prejuízo espiritual, emocional, físico e financeiro que a negligência para com a palavra de Deus pode trazer para a nossa vida. Mas a gente vê, eu tenho também exemplos bons. Certa vez eu estava num culto, era na casa da minha tia, e uma irmã chegou para uma menina que estava lá naquele momento, uma menina que namorava com um rapaz descrente, e não conhecia a história daquela menina, e chegou para ela e falou assim, ó, Deus está mandando você entregar o teu relacionamento. Esse relacionamento não é de Deus. Irmãos, aquela menina bradava de choro, não Deus, não Deus, não Deus. E quem conhecia a história ficava com pena dela, porque era um menino bom, um menino respeitoso. Mas, irmãos, eles não estavam debaixo do mesmo propósito. E eu vi aquela menina terminar aquele namoro. E ela já era magra, aquela menina secou de chorar. Secou de dor, porque ela amava aquele menino. E aí, alguns dias atrás, eu olhando no Facebook dela, como eu glorifiquei a Deus. Hoje casada com um homem de Deus, crente, sua família, tem um filho lindo. E eu glorifiquei a Deus, porque, irmãos, quando a gente resolve escutar a palavra de Deus, o Senhor nos abençoa. Não porque a gente tem que fazer isso esperando que Deus vai trazer uma recompensa, não. O evangelho, irmãos, é perda. O evangelho é renúncia. A nossa recompensa é na eternidade. Talvez Deus mude alguma circunstância para nós aqui. Então, quem se casou com alguém descrente sabe como é difícil. A palavra de Deus diz que a mulher casada com um marido descrente deve santificar o seu esposo, orar por ele, dar bom testemunho. Não estou dizendo que você tem que terminar com seu marido de jeito nenhum. Casou, ora, pede Deus agora para Deus te dar força para lidar com as dificuldades que é isso. Mas talvez você se relacione com uma pessoa que seja boa, que tenha bom caráter, que te trate com carinho. Mas, irmãos, como deve ser ruim para uma mulher, no meio de dificuldade, não ter um sacerdote para impor a mão na sua cabeça e orar por ela, e abençoá-la, e fortalecê-la nos seus momentos difíceis. O propósito do casamento cristão, irmãos, é para que a nossa família seja uma extensão do reino de Deus aqui na terra. E todas as vezes que o povo de Deus ignorou essa ordem de não se envolver com outros povos, o povo de Deus caiu em desgraça. Então, irmãos, nós somos incompatíveis com os incrédulos no procedimento, na submissão e no propósito. Inclusive, Paulo fala com as viúvas em 1 Coríntios 7, 29, né? Ó, vocês querem casar, casem-se no Senhor. Né? Aqui não é casar com Cristo, não, gente. Né? Não, meu marido é Jesus. Não, caso com homem crente. É isso que Paulo está dizendo. Porque muitas delas tiveram seus relacionamentos com homens que não eram crentes. Paulo fala, não, vocês querem casar, casem-se no Senhor. Para que a vida de vocês sejam abençoadas. Gente, casamento crente com crente já é difícil. E essa palavra dura, que muitas vezes mexe com algumas coisas que nós temos vivido, é uma palavra que traz, irmãos, libertação para as nossas vidas. Deus, Ele traz essa palavra porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer preservar o seu povo, porque Ele tem promessa para o seu povo. Então, queridos, a lição de casa para nós essa semana é refletir quais são os nossos relacionamentos e o que é que eles têm promovido em nossas vidas.